O que é ser poeta? Ser poeta é ter palavras vindas do coração, é ter asas para poder sair do chão, são as brisas que sopram no deserto, é um pintar nuvens no ar, é caminhar por caminhos incertos, é ter um brilho no meu olhar. Ser poeta é pintar o arco-íris com rimas, é um brincar com as letras no papel. Ser poeta é estar acordado e poder voar. É poder tocar as estrelas no firmamento, salgando as minhas lágrimas, adoçando os meus beijos, transformando o negro em alegria. Ser poeta é misturar sabores, é temperar frases com muita cultura e poesia. Assim é ser poeta, segundo Paulo Oliveira. Bem-vindos então à segunda hora do Espaço 1518. Não podíamos começar da melhor forma com este bonito poema intitulado O que é ser poeta, retirado da mais recente obra poética de Paulo Oliveira, No Silêncio da Poesia. E eu atrevo-me a dizer que ele, Paulo Oliveira, faz arte com as palavras, ele dança com as palavras, faz malabarismos com as palavras, inventa mundos com as palavras, cria ideias com as palavras, ele seduz as palavras. Paulo Oliveira, escritor, poeta, dramaturgo, amante das letras, é ele o nosso convidado desta tarde de sexta-feira e que traz com ele também um convidado especial, bem conhecido de todos nós, o ator e encenador João de Carvalho. A todos eles, muito boa tarde e bem-vindos. Boa tarde. Como é que passaram de 2018 para 2019? Foi só um saltinho. Foi só um saltinho. Um bocadinho mais perto do... Chegou aquelas badaladas... Tem que ser um bocadinho mais perto do microfone. Provavelmente estamos aqui com alguns problemas. Vamos lá ver. Eu tenho medo de o comer. Estamos aqui com alguns problemas. Ligando aí, talvez... Não está a dar. Assim, o Paulo está... Estamos a conseguir falar com o Paulo. Estamos... Paulo, contigo estamos a falar, agora comigo não, tem que ir falar para o teu microfone. Ora, vamos tentar saber o que é que se passa. Ele está no máximo. Está no máximo, mas não estamos a conseguir ter aqui a ouvir o João de Carvalho. Espera. Agora sim. Vê lá se agora já ouves o João de Carvalho. Sim, agora já ouvimos o João de Carvalho. É um problema os microfones têm um botão por cima. Há uns que têm um botão por baixo, este tem um botão por cima, e se não estiver ligado não funciona. Estávamos nós a tentar explicar a uma pergunta tua como é que nós tínhamos passado o ano. Olha, eu passei o ano com 12 passas na boca porque não consigo tirar uma a uma com formas badaladas, então vai caindo 1, 2, 3, eu ao fim da quarta já meto as coisas todas e passei com alguma dificuldade a falar, mas depois que passou, quando acabei de comer as passas... Por falar em passas, são homens de superstição, então. As passas têm que estar lá sempre, à meia-noite, não? Não é obrigatório, mas necessariamente. Eu gosto, é doce. Ele não gosta de passas. Ele não gosta de passas. Eu gosto de passas. Ele é daqueles que não come o bolo rei porque tem frutas cristalizadas e que tem passas. Eu, por acaso, gosto de bolo rei e comi o bolo rei. Também estamos aqui com dificuldades. Por causa aqui das frutas cristalizadas. Paulo. O que é que se passará? Desculpa, Paulo, o teu não tem um botão. Tá? Estás a ver? Qual é que é a diferença? Não estou a ter retorno. Vamos tentar ouvir só o Paulo. Pois, eu passo-se a explicar, é porque eles têm microfones em headsets, estas coisas são todas muito modernas, mas depois não funcionam. Eu estou aqui, eu vou falar. Está no máximo. Não me ouves? Estão a ouvir? Não estamos a ouvir, não estamos a ter aqui a possibilidade de ouvir o Paulo Oliveira. Não sei o que é que se estará aqui a passar. Ora bem, Paulo. Nada. Paulo, nada? Nada. Vamos tentar ali mudar de microfone. Vais mudar para um microfone à antiga. Não te esqueças que tens que ligar o botão da parte de cima. Sim, sobes o botão, experimentas. Vamos lá ver. Ela, em vez de olhar para a esquerda, tem que olhar para a direita. E pisca também, E é como a outra. Agora sim. Estás a ver? Agora voltamos. Está tudo É o Paulo operacional. Sonoro. O Canélia queria que me meter ao pé do João. Está certo. É o Paulo Sonoro. Mas pronto. Para além das passas, há algumas outras tradições que seguem na passagem de ano. Eu gostava de ter tido na mão várias notas de 500, mas não consegui. Nada. Não consegui encontrá-las. Isto porquê? Porque eu ontem à noite estava a ver o 5 para a meia-noite, porque às vezes
costumo ver, e achei piada porque o convidado era o ator Rogério Samora, e ele a falar a propósito da meia-noite, que tinha passado a meia-noite em casa e que com as passas e com as notas na mão. Exatamente. Não, assim, normalmente fazia-se essas coisas. Nós antigamente, atores, fazíamos, muitos anos, fazíamos os réveillons, muitas vezes em cena, e parávamos antes das badaladas, porque aproveitávamos e comemorávamos. Era um hábito que havia em Portugal que se devia voltar a fazer, que era ter os réveillons em teatro. À hora parava, nós servíamos champanhe ao público e distribuíamos passas às pessoas. E também festejavam, não é? Atrasávamos o Maria Vitória fez isto esse ano. Atrasávamos um pouco, às vezes, o começo do espetáculo, para à meia-noite estávamos praticamente no final do espetáculo. E era uma festa muito engraçada, era uma festa comum daqueles que gostam de ver teatro e daqueles que fazem teatro. E era muito bonito. Era uma das saudades que eu tenho, é essa. O Maria Vitória este ano fez isso. Exatamente. E no domingo pararam a peça para cantar os parabéns à Susana Cacela, que fez anos. Exatamente. A minha cacelinha, exatamente. E assim é que é bonito, não é? É bonito, claro. Bonito também de se ver. Ora bem, vamos falar com o Paulo Oliveira e com o João de Carvalho. A propósito, ainda não paraste de falar. Ainda não parei de falar. Mas a propósito do ano que terminou, 2018, qual é o balanço que vocês fazem? O Paulo, a propósito também, quer da sua vida profissional, quer pessoal, o ano 2018 correu bem? Correu. Eu acho até que alcançou tudo o que era expectável. Não estava à espera mesmo, a sério que não estava. Isto que está à nossa frente, ser lançado em setembro e no espaço de um mês já ter vendido não sei quantos e estar quase a esgotar, chegar às FNACs, encomendarem e chegarmos a um site para fazer uma encomenda, por exemplo no site da FNAC, e não terem, demora 3 semanas a chegar. Acho que é uma coisa completamente fora do comum. É um homem fora do comum, João de Carvalho. Paulo Oliveira. Nos dias de hoje, apesar de eu achar que os portugueses são maioritariamente todos poetas, uns têm a coragem para escrever e outros não, mas somos todos poetas. Depois há aqueles que conseguem, como ele, passar para o papel os seus sentimentos, o que lhe vai na alma, que é extraordinário. Eu, por exemplo, eu não sou capaz. Eu sou capaz de interpretar os poemas dos outros, mas não sou capaz de escrever os meus próprios. Também não me atrevo, não é? Porque acho que não tem de jeito nenhum. E, de facto, nós somos um país de poetas. Isto porque nós temos aqui na Rádio Lagoa uma rubrica que começamos há 2 anos. Há por todo o país. Sobre, aliás, a Rádio Lagoa também era conhecida na altura por ter um programa já há muitos anos atrás, Poeta é o Povo, de Edmundo Falé. Nós agora retomamos novamente esta ligação com a poesia aqui na Rádio Lagoa. Estamos a fazer um programa às terças-feiras, precisamente sobre poesia, e convidamos todos os poetas populares. Até porque deve haver, tal e qual como lá em cima, deve haver associações, uma associação de poetas cá para baixo. Cá no Algarve, exatamente. Mas através deste programa damos conta da quantidade de pessoas, sobretudo de determinada idade, já avançada, que gostam de poesia e gostam de escrever. E são pessoas que não têm muitas qualificações literárias. Não é preciso. Não é preciso. O poema não precisa. Ninguém está a dizer que ele tem que fazer não tem que rimar. Um soneto, não tem que rimar, não tem que fazer um soneto. Isso são estilos que depois as pessoas têm ou não têm. Eu, por exemplo, tinha uma prima minha que escrevia maravilhosamente sonetos, tal e qual como Boccaccio escrevia, que era o rei do soneto. O soneto obriga-te a uma métrica, obriga-te a uma contagem. Mas nós temos grandes poetas populares. Isto eu vou-te explicar o que é. É o Paulo que... o Paulo tem o Paulo e as suas novas tecnologias. Ele não tem que ter um momento em que não esteja agarrado àquela coisa. Falta o suporte. Ele precisa do suporte visual, percebes? E de maneira que tem sempre o telemóvel ali à mão de semear e depois a filmar os colegas e tudo. Não és viciado do telemóvel, pois não? Já fui mais. Olha, já fui mais, sou-te sincero. Não, já foi mais. Ele passava dias em que estava 26 horas, agora só está 24. Agora só está 24. Agora só está 24. Mas também já fui mais. É um instrumento essencial para o teu trabalho, não é? É, sem dúvida. Eu utilizo muito o telemóvel às vezes à noite para escrever. Chego ali ao memorando e meto-me a escrever. Se tu fores ver o telemóvel, memorandos estão lá. Não és da moda antiga do papel e da caneta? Não. Eu tenho graça, eu sou.
Eu preciso do texto, eu preciso dos textos palpável, até para estudar, não é? Algo, até para estudar. Cheirar Vamos o papel, enviar por não é? mail. Pá, eu envio por mail, mas fico logo aflito se, por exemplo, eu tenho a impressora sem tinta, porque eu preciso para estudar, para riscar, para assinalar, para marcar as pausas, para marcar isto, para marcar aquilo, para marcar a intensidade das palavras. E depois é aquela questão, isso aquilo se perde no computador, não é? Pelo menos ali. Exatamente, minha querida. Não te esqueças que o livro é o primeiro computador, com um problema, com uma vantagem sobre o computador, é que não precisa de baterias. E está ali sempre, não é? E o computador vai-se ter a eletricidade abaixo, ou dá-se de cabo da drive, ou o disco rígido pifa e queima, e tu ficas sem nada do que tinhas lá dentro. O livro só tem uma vertente má, é que se é tão teu amigo e gosta tanto de ti que se tu o emprestas, ele nunca mais volta para ti. É verdade. E portanto é um amigo que te quer muito perto. E eu preciso, para estudar, de riscar, marcar, pôr os marcadores, separar as palavras, separar as coisas, ver como é que se interpretam as coisas. E isto só pode ser feito no papel. Tu vais falar com a maior parte dos... Todos eles preferem, de longe, ter o papel na mão do que ter a parte informática. É claro que é o apoio muito grande da parte informática, mas não nos podemos viciar só com isso, porque um dia acontece um apagão global e ficamos sem nada. É isso mesmo, é isso mesmo. E o livro não se apaga, a não ser, esperando que não apareça mais nenhum Hitler para fazer queimas de livros. Eu, por acaso, tenho isso tudo gravado em pens. Tens quem? Tem tudo em pens. E em CDs. É impossível. Portanto, mas Paulo, em pens. Eu nisso eu não gravo. Eu nisso eu não gravo. Calma que não estás a pensar. Eu estou a perceber, estás aquelas coisinhas pequeninas. Mas apesar de estar muito ligado às novas tecnologias e gostar de escrever através das novas tecnologias, o livro virtual não, para publicar as tuas obras. Eu tenho os teus poemas. Eu tenho a minha página oficial no Facebook, onde vou lá colocando algumas coisas. Já lá estão alguns novos que... Mas ler poesia no computador é diferente do que chegar aqui e pegar no livro. Sem dúvida. E folhear o livro, cheirar o livro, não é? É diferente. É diferente. Não tem nada a ver. Eu, como estava a dizer, na minha página oficial já lá tenho alguns novos que já comecei, posso dizer, a avançar, que já comecei a escrever outro. A cabeça não para e pronto, e há que sempre escrever qualquer coisa. Portanto, 2019 vai brindar-nos com um novo livro. Duvido. Fala, Oliveira. Vai brindar com mais. Eu lancei-lhe um desafio que era para ver se ele acalmava com a poesia e se começava a escrever teatro e portanto 2019 vai ser o ano do teatro. Já tem uma maquete que depois ainda temos que trabalhar, porque é uma escrita completamente diferente, não é? E pronto, essa é mais ou menos uma surpresa. A gente não pode dizer o que é ainda, mas é uma dessas, é uma comédia. Não deve ser fácil escrever, portanto é completamente diferente escrever poesia do que escrever para representar em palco, não é? Nada. Eu quando liguei ao João e disse ao João, olha, nem o romance. O que é que tu achas do seu livro ser um romance? Pá, tu és maluco e tal, não há dramaturgos em Portugal, vou-te lançar um desafio. Quero que faças isto. Eu, assim, epá. E do outro lado ouvi-o a dizer assim, e não aceito não. E eu, pronto, está bem. Estas são as vantagens de ser ligeiramente mais velho que eu. Pronto. Vamos ter que pensar o que é que vamos fazer. Escrever para teatro é escrever a nossa linguagem diária. Aquela que nós utilizamos todos os dias com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os nossos conhecidos. Não é fácil, porque nós não escrevemos da mesma forma que falamos. Não. Nós repetimos-nos muitas vezes, nós quando estamos a tentar escrever qualquer coisa, esforçamos-nos por não repetir palavras, por não sei, nós na nossa vida normal repetimos-las N vezes na mesma frase. No espaço de um minuto podemos repetir 3 vezes ou 4 vezes a mesma palavra. Não temos essa preocupação, mas é isso que torna difícil essa escrita, é torná-la fluida. E tu dizes, bem, este gajo parece que estão a representar. Quer dizer que o texto também não ajuda,
e que muitas vezes tem um tom demasiadamente teatral num mau sentido e que não se torna fluente nem natural, porque nós normalmente, quando falamos uns com os outros, repetimos-nos, hesitamos, fazemos pausas, ficamos à procura de uma palavra. Às vezes dizemos um palavrão ou outro pelo meio, não é? Às vezes sai. Às vezes é o que dá para rir. Às vezes sai. Por isso é a linguagem natural, não é? Por isso é que nós, em linguagem natural, nós temos várias classificações de teatro, não é? Desde as tragédias aos dramas, às farsas, às comédias, temos muitos, são todos diferentes. As mais difíceis de fazer são aquelas que imitam a nossa vida real no dia-a-dia, porque todos nós vivemos em ritmo de comédia, falamos uns com os outros em ritmo de comédia. Isto parece um coisinho, um compasso musical, em que tu podes, é um compasso binário, não é? No dia-a-dia tu funcionas, por exemplo, para conseguir explicar às pessoas o que é que isto quer dizer. No dia-a-dia nós dialogamos todos uns com os outros em tom alto e comunicamos isto e não sei o quê, e depois de vez em quando temos variações. Quais são essas variações? Acontece uma desgraça a alguém, imediatamente mudamos o tom e baixamos o tom. Comédia não se faz com um tom alto, faz com um tom baixo. Depois tens o tom da tragédia que nós temos, que é uma coisa que não nos acontece a nós, só acontece a outros, que é quando vamos a um funeral de alguém, do pai, ou de um irmão, ou de um amigo, e que nós chegamos, e então imediatamente temos aquele tom que nós vamos aqui, o papato. Tens de ter calma, aquela coisa toda que ficamos no... E depois saímos todos cá para fora para contar anedotas porque não conseguimos estar muito tempo dentro daquele tom. Portanto, temos estas variações todas na nossa forma. É muito difícil escrever isto, é muito difícil passar isto para o papel. Colocar o discurso direto, o discurso teatral, o discurso direto, o discurso para teatro é muito diferente do ter um romance. Um romance, tu tens uma ideia para um romance, constróis uma história, delineas a história, marcas os pontos e depois escreves o romance. Tenha discurso por uma frasezita ou outra, o Essa, por exemplo, tem muito. Conversas, por exemplo, as viagens da minha terra tinham imensas conversas entre eles, principalmente quando iam no caminho para Tormos, na viagem de comboio, mas eram conversas formais em que podem ter uma leitura romancesca, portanto, digamos, uma leitura romanceada daquela que se pode escrever. Depois, quando passa para por isso é que tem que haver adaptações aos grandes clássicos da literatura de todo o mundo. E não é fácil. Eu lanço deste desafio porque eu sei que ele é capaz, portanto, é só uma questão dele de deixar saltar cá para fora. Ele está habituado a ver teatro. Se não estivesse habituado a ver teatro, não fosse ao teatro e não esteja habituado a ver os colegas e a ver os amigos lá em cima do palco, não é? Porque ele não tem só amigo como amigo, no teatro tem muitos. Ele já ouviu, portanto sabe muito bem o que é que precisa. Eu lembro-me de um grande autor português, um grande dramaturgo, mas também um grande escritor, que era o Bernardo Santareno, e o Bernardo Santareno ia para os ensaios, para o pé dos atores, para assistir aos ensaios das peças que ele punha em cena, para, na altura, ele próprio sentir se aquilo soava bem ou não soava bem, se ficava esquisito em cima de um palco, se era difícil para o ator dizer, porque nós na vida normal não procuramos palavras difíceis para dizer, tentamos simplificar para poder comunicar uns com os outros, que é o que acontece com a rádio. É isso mesmo. A mesma coisa com a rádio. Sabes que eu antes... O chato é tu teres aqui uma pessoa tens aqui uma pessoa que convidas que tem uma conversa técnica, por exemplo, sobre medicina, e tu dizes, como é que eu saio disto? Para este senhor explicar por palavras fáceis, palavras simples, o que eu pretendo transmitir aos ouvintes. Isso é importante. Não é? Não é que nós não saibamos as outras palavras todas porque temos que as saber. Agora, ou devíamos ter que as saber. Agora, é importante que em cada ocasião as palavras saiam e principalmente aquelas de comunicação direta com as pessoas. Que seja entendido por todos, não é? Isso é que é o principal. O que o João está a dizer, eu por acaso fiz isso antes de começar a escrever a peça. Tive o convite de um ator também amigo do João e meu amigo também, que é o Paulo Vasco, que me disse, olha, vem ter comigo, eu vou encenar uma peça, salvo erro foi no Belém Clube, e ele, estive lá a ver como é que era, a tirar ideias, e depois sim, cheguei a casa e nessa noite tive aí 2 ou 3 horas a escrever. Sabes que é aquilo que já tinha dito anteriormente, eu durmo pouco. E depois pegaste às 3 da manhã,
Pega às tantas da manhã, se me vê, por acaso, ligado ao Face. Porquê? Porque as ideias surgem... Eu posso estar deitado e veio-me coisas à cabeça. E se eu não passar logo para o papel... Esquece, não é? Acabou. Portanto, levanto-me, pé ante pé, vou até à minha cadeira do computador, sento-me, escrevo, está feito. Depois vou-me deitar outra vez. Quer dizer, ele senta-se. E no meio disto tudo, até alguns sonhos, se calhar, acabam por ser passados também para o papel. Sim, muitos. Sabes que eu tenho textos na minha página, não só apenas poesia, textos que lá tenho que muitas vezes são coisas que eu sonho e que a seguir tenho que passar para o papel. Que saem, entre os quais um deles esteve no Campeonato Nacional de Escrita Criativa, onde não ganhei, mas fiquei lá perto. Em 200 fiquei em 12º. Não é mau. Muito bom. Não é mau. É claro que depois ele também faz um intervalo que descobre que eu a determinada altura estou online e manda-me sempre assim, estás aí. Muitas vezes faço isso e mando para ele, olha, vê lá o que é que achas. Porque para ele e para mais gente, mas há aquelas pessoas que nos dizem mais e que estão mais... E depois o João faz a avaliação. Já tem feito. Sabes que eu daqui a pouco vou fazer uma maldade ao João. Ok, então daqui a pouco. Agora vamos fazer aqui uma breve pausa para fins publicitários, está bem? Vamos fazer uma breve pausa. Temos publicidade, não é? Temos que passá-la. Então já iremos voltar novamente à conversa com o Paulo Oliveira e com o João de Carvalho. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata San Joanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, ver-te nessa altivez de milhar ferido na asa.
ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhar preferido na asa. Porto Sentido de Rui Veloso, esta escolha do João de Carvalho, não é? Eu escolhi esta canção porque acho este poema maravilhoso. Eu gosto muito da cidade do Porto, mas isto poderá dar a qualquer cidade deste país que tem um rio. Isto pode ir até desde o Guadiana, da zona de Mértola, pode vir até aqui assim ao Arada, aqui assim em Portimão, porque isto é um sentir, isto é uma poesia, isto é do Carlos T, com a música do uma grande letra, sem dúvida. É uma extraordinária. E eu gosto de música. Do Porto. Eu gosto de música. Eu gosto de música portuguesa. E o Paulo também gosta, que ele estávamos aqui a conversar precisamente que e esta música em particular em alguns karaokes de vez em quando. Esta música em particular da bela cidade do Porto, onde estarei também brevemente. Exatamente. E agora falar da cidade do Porto, onde estiveste muito brevemente, e numa cidade onde a gente está, que Lagoa, onde hoje fomos recebidos maravilhosamente, aqui assim muito pertinho, aqui muito perto do Centro Cultural, num sítio do Auditório Municipal Carlos do Carmo, não é? Exatamente. É isso. O restaurante o Chill Inside. Maravilhoso, fomos muito muitíssimo bem servidos, umas pessoas simples. Portanto, se eles quiserem fazer publicidade aqui na Rádio Lagoa, também estamos disponíveis. Um grande abraço a todo o staff e ao dono, ao Fábio. E à paparoca, que era muito boa. E muita. E não é só isso, a simpatia e o carinho. Não, eu deixei um bocadinho. Não comeu tudo, não foi por não gostar, é por não conseguir. Não conseguimos. Agora temos que exigir uma comissão a eles, porque estamos aqui a falar deles, não é? Ora bem, vamos falar do Paulo Oliveira e vamos saber, Paulo, como é que começou esta paixão pela escrita, mais concretamente pela poesia? Jesus. Como é que esta aventura pelo mundo das letras começou? Explique-nos tudo. Nem eu me lembro já. Não, estou a brincar. Olha, começou há muitos anos atrás. Muitos anos mesmo, olha, estou pertinho. Isto porque eu li aqui, agora só um à parte, eu li aqui, foi no pós-fácil do Alex, a dizer que a filha dele dizia que havia um rapaz muito simpático na escola que mandava bilhetes com poemas. Pois é. Romântico já, o Paulo. Pois é, eu tive a sorte de ter a filha do Alex na minha turma e não saber que era filha de quem é. E eu sou amigo do pai e foi uma surpresa agradável estar uma vez em casa dele e aparecer ela. Foi giro, foi aqueles encontros que nós temos ao fim de 20 e poucos anos. E foi engraçado, mas isso começou mesmo nesses tempos da escola, é verdade, tinha eu 14 anos, 15 anos, mais ou menos. E então toca a enviar uns poemazinhos para as raparigas. De vez em quando, era a ver se caía. Estás a ver, isto aqui é uma zona pescatória, era mais ou menos lançar a rede e ver que caía, mas não tinha muita sorte. Não tinha muita sorte. Não tinha muita sorte, nada. Nesse campo sempre tive um pouco de azar. E depois da escola, foste sempre seguindo a área das humanidades, não é? Fui. Eu segui humanidades até que desisti. Cheguei a um ponto que já não aguentava. Já estava farto da escola e decidi, foi uma coisa, cheguei a casa e disse aos meus pais, a partir da manhã vou trabalhar. Tinha arranjado um trabalho, esquece, vou-me embora. Deixa a escola. Depois portanto, concluíste o 11º. O 11º. Sim, depois ainda tentei à noite tirar o 12º, só que ia para lá dormir à noite e esquece, já não dá. Não quer dizer que um dia mais tarde não volto a tentar, mas por enquanto não. Mas enquanto isso ias sempre te refugiando nos livros, não? Para leres? Sim, e não só. E há bocado estavas a dizer que eu era só isto e não sei o quê. Não, antigamente ainda pegava nas folhas e ia escrevendo qualquer coisa. Reza a história que lá para a Almada, lá para casa dos meus pais, tenho para lá um bloco
um bloco onde tenho qualquer coisa escrita por mim, que não sei onde é que está, e gostava de descobrir, que tenho coisas muito antigas. Uma delas foi uma música que eu escrevi e que me lembrava da letra toda e voltei a reescrevê-la e está aqui dentro. Chama-se Menina da Piscina. Escrevi isso numa aldeia da Serra da Estrela, onde levei o João há pouco tempo lá, há 6 meses atrás, mais coisa menos coisa, e na piscina, e foi mesmo naquela piscina que se passou. Foi mesmo naquela piscina que se passou. Era um jovem, tinha uns 16 anos. Eu vou ler, está bem, Paulo. Ler. Menina da Piscina. Foi naquele verão que eu te conheci, lá no meio da piscina. Com os meus olhos eu te vi e logo eu percebi que era bela a menina. No fim de semana nos encontramos, estávamos com o pessoal. Foram logo perguntar se gostavas de mim. Tu dissestes, não é mau. E logo nos falamos e nos beijamos como eu nunca vi. Eu quero que tu saibas, ó menina da piscina, que gosto muito de ti. Foste o meu primeiro amor. Foi sim. Hás de ser até ao fim. Ao fim. Eu pedi-te para namorar, tu disseste logo assim. Só se for até ao fim. Bonito. Exatamente. Esta música, por acaso, está gravada e está no YouTube. Para quem quiser ouvi-la. Está com um maestro brasileiro que era o teclista do Gilberto Gil. Que é uma pessoa que mora no Seixal, que é um grande amigo meu, e ele assim, vamos fazer uma brincadeira. E ele pegou em 2 ou 3 poemas meus e fez isso. Assim como tem outros que também está aí, que é o Despedida, que também está com o maestro Dino Balula lá do Porto. Por isso é que quando essa música tocou, do Rui Veloso... Olha, está a tocar, mas não é do Rui Veloso. Eu tenho uma ligação muito forte ao Porto, propriamente a Rio Tinto. Por acaso, como eu disse há pouco e mencionei, dentro de, acho que são 2, 3 semanas, estarei no Porto outra vez. E pronto, basicamente é isto. Por falares na ligação ao Porto, qual é a tua ligação com o Algarve? Com o Algarve, família. Basicamente em Lagoa. Em Lagoa. Sim. Portanto, a tua família Silves. É oriunda aqui desta sim, zona? Sim, em Lagoa Silves, sim. Portanto, os teus pais, não. avós? Os tios. Os teus tios. Sim. Portanto, tens essa relação através dos teus tios. Por isso é que não me custa nada vir cá abaixo. Quando falámos, vocês disseram, mas é complicado. Para mim não é complicado. Não há impossíveis. Quando se gosta daquilo que se faz, não é impossível. Tanto posso hoje estar em Viana do Castelo e amanhã estar aqui. É igual, já me aconteceu. E o João sabe bem o que é isso, porque é todas as semanas a correr de um lado para o outro. Nos teus poemas eu vejo que dedicas aqui a alguns temas também à tua mãe, ao João de Carvalho. Sim, tenho aí alguns. Ao Rui de Carvalho, a Amor de Pai também. Tenho ao Luís Aleluia também. Ao Luís Aleluia, exatamente. Amigo. Nosso amigo. Nosso amigo. Tenho alguns, sim. Tenho aí ao meu filho, ao Martim, que é aquela coisa do outro mundo. Agora, também tenho... Há um outro, só que não está aí, que ainda é muito pequenino, que é a filhada aqui do João, que é o Guilherme. E pronto, é uma alegria. Ainda não pode estar aí, não é? Não, ainda não pode estar aí. Paulo, fala-nos um bocadinho desta tua obra, é a tua segunda obra, No Silêncio da Poesia. Como é que defines este livro, No Silêncio da Poesia? O que é que ele fala, o que é que ele aborda? Esse livro é, como eu posso dizer... Que sentimentos tu transpões cá para fora? É um barulho muito silencioso. Ou seja, é um estrondo. Isso é o complemento do primeiro livro, que se chamava Horizontes Poéticos, só que de uma forma mais melhorada e contida. Para quem já o leu e para quem o tem, está 1000 vezes melhor que o primeiro. E isto não sou eu a gabar-me, atenção. São palavras das pessoas que já o têm, que já o leram e que muitas vezes metem críticas na minha página em relação a isso. E eu acredito. É bom sentir o carinho do público. As críticas às vezes são sempre construtivas, não é? Mesmo negativas, são boas. São boas porque obrigam-nos a mudar. Obrigam-nos a melhorar certos e determinados pontos que nós pensamos, é que isto é assim. Não é. Não é. E melhoramos e a coisa sai de outra forma. É engraçado.
Mas voltando um bocadinho atrás, tu estavas a dizer que depois de teres deixado o 11º ano, depois foste trabalhar. Entretanto, quando é que surgiu a publicação do teu primeiro livro? 2016. 2016, sim. Portanto, e isso fez-se, o caminho, como é que se fez até aí? Olha, o caminho fez começar a publicar umas coisas no Facebook e aparecer Então, do teu trabalho nada estava relacionado com isto? Nada. E apareceram 2 senhores da música nacional. Um deles foi o Alex, o Mr. Gay, toda a gente o conhece, e outro foi o Fernando Correia Marques, de quem sou muito amigo. E o Fernando disse-me, olha lá, porque é que não publicas? Tens aí coisas giras, publica isso. E eu pus-me a pensar naquilo e andava à procura de editores, até que por fora disso, já alguém andava a fazer o trabalho de casa. Foi a minha mãe. E pronto, arranjou uma editora que, se fosse hoje, não tinha entrado nessa editora. Mesmo que esteja a ouvir com muita pena minha, eu não voltava aqui no mesmo erro. As coisas não correram tão bem quanto... Não. Eu não quero falar disso, que eu não guardo rancores a ninguém. As ações é para quem as pratica, não faz o meu género, sinceramente. Neste momento estou com uma docramia da Maria Esther, e sou-te sincero, nunca me senti tão acarinhado por esta editora como me sinto hoje. Na outra não tinhas nada disto. Todas as semanas me mandam SMS, todas as semanas me liga. Eu precisava de livros, liguei-lhe, olha, vais ter um lançamento, leva lá uns livrinhos que eu vou lá buscar. Fui lá ter com ela, tinha lá os livros. Com a outra editora, arranjava mil e uma maniganças para não entregar livros. Eu não sei o que é, mas também não quero falar disso. É aquela fase triste da minha vida. Mas o primeiro livro, o resultado foi positivo em termos de vendas? Assim, o primeiro livro, para quem não era conhecido na altura, chegou a uma 3ª edição. Horizontes Poéticos falava do quê? Era um bocadinho diferente deste? Era um bocadinho diferente, sim. Falava muito de amores, desamores, alguns amigos. Este basicamente é um complemento. Este aqui tem algumas coisas de amor, também já tem algumas coisas da vida real, situações que vou na rua e vejo e passo para o papel, ando sempre com um gravador no carro, e pronto, basicamente é isso. Mas este está a superar tudo e superou o outro. Num mês superou o outro. Portanto, este foi publicado, como dizias, em setembro de 2018. 8 de setembro. 8 de setembro de 2018. Exatamente. Já estás a preparar ao qual tem prefácio do João de Carvalho e do outro ator que eu mencionei há bocado, que é o Paulo Vasco. Exatamente, e o pós-fácio é do Alex. Exatamente. É isso mesmo. Ora bem, No Silêncio da Poesia, de Paulo Oliveira. Entretanto, projetos futuros, o que é que tens aí em mente? Eu li que havia aí uma gravação de um CD. Há a gravação do CD que havemos de ir para estudo em breve. Ainda não há assim uma data específica e marcada. Nós temos estúdio, agora temos é que conseguir juntar todos. Temos é que nos juntar todos. Mas basicamente, e como o João disse muito bem... Porque tu queres reunir neste CD de poesia várias personalidades conhecidas, sim, não é? Temos vários. Eu não vou falar de mim, que eu não sou conhecido. É o João de Carvalho, é o Rui de Carvalho, o pai do João, é o Luís Aleluia, Vítor de Souza, Carmen Santos? E a Carmen Santos, também atriz. Atriz, e sei que há aí mais um ou dois que gostava de entrar, mas já são muitos, mas nunca se sabe. Muitos somos poucos para ajudar a causa que vamos ajudar. Sim, exatamente, porque isto é para ajudar uma associação, não é? Fala-nos um bocadinho da... Isto é uma associação do Sobral de Montagraça, é a Associação VOA, é uma associação para a inclusão da deficiência, que é só crianças deficientes. E eu entrei lá dentro e tocou-me porque vi crianças que aquilo... Não há palavras para descrever. Assim como
Assim como convidaram-me agora há pouco tempo para estar no Teatro Experimental de Cascais, também numa festa de Natal, que é do CRID, que é a Associação Nacional de Paralisia Cerebral. E pá, não fui capaz de dizer que não. E quando lá cheguei... É importante também abraçar estas causas. Tu vais ao meu Facebook e vês fotos que eu tirei com eles e vês a alegria daquelas crianças no meio de nós. Estava lá eu, estava um locutor da RDP Internacional, o Jaime, estava o Alex e estava lá mais um ou dois. Estava o Carlos Alberto Vidal, o avô Cantigas. Havias de ver a alegria das crianças no meio de nós. Crianças e não só, havia lá pessoas que se calhar tinham 40, 50 anos e pronto. Mas eles têm uma força de vontade tão grande dentro deles que escreveram uma peça de teatro e mostraram a peça de teatro lá, que aquilo, as lágrimas caíram. É complicado eu estar ali em frente ali a um auditório cheio, que aquilo estava uma casa cheia dentro do TEC, e para quem não me conhece, levantarem-se de pé, batem palmas quando eu li o poema Deficiências, um poema que eu tenho no outro livro. Não há palavras para descrever, não há palavras. Depois eles a virem ter comigo a dizer: "Ei, Paulo, tira uma foto connosco", e agora a maior parte dos miúdos que lá estão pediram uma amizade no Facebook. Isto é engraçado. E há muitos a pedirem-me: "Olha, manda-me um poema para eu musicar para cantarmos nas nossas festas." Pá, é tão giro isto. Acho-me piada louca. Estar a ajudar quem mais precisa, não é? É sem dúvida. Hoje é por eles, amanhã podemos ser nós, não sabemos. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou daqui a pouco. Não sabemos. Ora, vamos fazer aqui mais uma pausa, está bem? Já vamos continuar a falar de poesia, a falar de teatro, a falar enfim, de tudo aquilo que queiram falar aqui na Rádio Lagoa. Entretanto, vamos fazer aqui uma breve pausa, quando são 16h48. Podem pensar aí num outro cantor para ouvirmos logo a seguir, está bem? E depois já me dizem. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de há quem e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por umas manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizer-lo cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de há quem e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. E
assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. De Trovante, a conversa aqui em off está interessante. Vamos continuar a falar. Paulo Oliveira, acabamos de ouvir Os Trovante com este Perdidamente, um lindíssimo poema da Flor Bela Espanca. Certamente também gostarias de ver um poema teu musicado assim, não? Por acaso já tenho. Por acaso já tenho musicados. Já tens? Já. Quantos? Tenho 3 musicados. Tenho... Quem canta? Dois deles é o Dino Balula, neste momento, e outro é aquele maestro brasileiro que eu te falei, que é o Luís Gomes. O Luís Gomes. E portanto para ti também é uma honra, não é? É bom. E já podemos ouvir se nós quisermos se fores ao YouTube encontramos. Então eu já lá vou daqui a bocadinho tentar vasculhar aqui Jesus o YouTube Cristo. para ver se sacamos. Mas passa o despedida, que é mais bonito. Está bem, então já vou aqui à procura, já me ajudas aqui a encontrar, está bem? Pode ser. Entretanto, Paulo, como é que começou esta amizade com o João e João com o Paulo? Eu vou deixar o João responder isso. Maldade. Não, acontece que estávamos a fazer um espetáculo no Teatro Tivoli. E de repente a minha irmã chega lá dentro e diz-me assim: está ali um casal fora que queria muito estar com vocês e queria muito falar convosco, mas fazem não sei o quê, vai lá, porque a minha irmã já o conhecia. Nós é que não o conhecíamos ainda. Opa. E ele foi ter connosco ao camarim, e tu sabes que estas coisas, que as amizades às vezes acontecem, é uma faísca que acontece. Ou gostas ou não gostas, é mesmo assim. Percebes? E imediatamente ali se fez esta faísca entre nós, e até hoje. Porque é interessante, nós às vezes olhamos para as pessoas, não as conhecemos e dizemos, mas eu não vou nada à bola com esta pessoa, não é? Por isso é que a gente diz que os amigos são escolhidos. Pois. Exatamente. Foi o chamado amor à primeira vista. Tu tens aquelas pessoas que logo à primeira tu sentes uma empatia muito grande, e tens algumas pessoas, se calhar o defeito às vezes é nosso, né? Sentes uma antipatia. A pessoa diz-te bom dia e tu sabes uma coisa, Nélia, há muitas pessoas que se aproximam de ti com o intuito de sacar alguma coisa, sempre com segundas intenções. Exatamente, não é? Eu felizmente não sou assim. E o João está aqui e pode responder por isso. Eu nunca tive a ajuda de ninguém aí nos livros que eu escrevi. Ninguém. E não é porque eles não me quisessem ajudar, porque eu não quis. Portanto, porque tinhas de ter prazer de saber que o trabalho era todo teu, não é? Exatamente. Acho que é um bocadinho birrento. É. Sabes, um bocadinho teimoso. Sabes que tem mais valor assim. Eu pelo menos acho por mim. Pelo menos a pessoa olha para aqui e diz assim: isto fui eu que fiz. Exatamente. E não é só isso. É meu, não é? E não é só isso. As pessoas ficam a olhar para mim e dizer assim: hoje estás aqui, amanhã estás ali. Pois, é o meu trabalho fora da escrita, percorrer as rádios todas. E há rádios quando eu sei que consigo levar alguém comigo, a primeira pessoa que vai comigo é o João. Portanto, é o João. Desgraçado.
Toda a gente sabe isso. É que agora... É a compensação vai viajando aqui. Porque ainda por cima somos compadres, não é? É verdade. Olha, mas... Porque a última grande poesia... Fortes, olha, o livro de poesia de permeio entre estes dois chama-se Guilherme. Exatamente. Que é o filho mais novo e de quem eu sou padrinho. Exatamente. Portanto, assim, ele também tem esse livro de poesia, também. Como tem o outro livro de poesia que é o Afonso, não é? O Afonso que é o meu sobrinho. Exatamente, o Afonso e tem o filhote mais velho, o Martim. O meu jogador da bola, sim. Portanto, que idade têm os filhotes? O Martim tem 7, o Guilherme tem 1. Tem 1 aninho. E o Afonso tem 6 meses. 6 meses. Mas o Afonso é meu sobrinho, não é meu filho. Mas é como se fosse que eu sou padrinho. Está ali no livro. Está aí no livro. Tá. Antes que me esqueça, há bocado estávamos a falar, eu estava a falar no tema Seara. Pertence ao novo CD do Nuno Barroso, ao Duetos, que é o Nuno faz dueto com alentejano, de quem eu gosto muito e com quem estive agora há uns dias atrás, em Cuba. Para quem manda um abraço para Cuba. E para o Nelson Laranjo, que ele por acaso está aqui no direto, está aqui a ouvir, e mesmo que não tivesse eu mandava a mesma, porque eles são pessoas que não te sei dizer, é o que diz o João, há aquela empatia que tu vais, conheces as pessoas. Ele não me conhecia de lá nenhum, chegou ao pé de mim e disse-me assim: toma, tens aqui o meu número de telemóvel, vai ter comigo a Cuba, estamos resolvidos. Tudo assim. Eu já conheci aquela empatia, é o que diz o João, é aquela coisa, tu olhas para a pessoa, ou gostas ou não gostas, se não gostares, azar, olha, mete à borda do prato. Quem gosta, quem não gosta, azar. Quem não gosta, é isso mesmo. Somos assim. Somos simples e humildes. É? Eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer pessoa, não é? Sempre. Em qualquer pessoa faz toda a diferença. Sempre. Saber de onde viemos e para onde vamos, não é? Sempre com os pés na terra. É que nós não somos só, porque esta é exatamente a razão, porque eu costumo dizer sempre, nós não somos só matéria. Olha, e quando fizerem outra festa... Por exemplo, há pessoas, no caso, por exemplo, o João de Carvalho, que é filho do Rui de Carvalho, podia ser uma pessoa muito snob, não é? Eu tenho o meu pai assim, que é um grande ator, não é? Há pessoas que são assim, há pessoas que fazem... Quantos e quantos? Exatamente, mas depois há outras pessoas, pelo contrário, que não, que mantêm-se fiéis, mantêm-se humildes. Sabes que não é... Eu não fui educado dessa forma pelos meus pais, portanto, pai e mãe. Não fui educado de que a profissão ou o trabalho que se tem dos pais tem que influenciar a vida dos filhos. A minha influenciou-me, eu entrei para a mesma profissão que o meu pai, mas esta é uma profissão em que nós temos que ser, dentro dos limites, humildes. Porque estamos sempre a aprender e, portanto, quando nós nos esquecemos que estamos sempre a aprender e achamos que já sabemos tudo, minha querida, acabamos. E acabamos até em relação aos outros, não é? Eu, por exemplo, eu devo dizer-te, eu sou incapaz de passar na rua e que uma pessoa que me diga boa tarde ou bom dia ou que venha ter comigo e me gosto muito do seu trabalho, eu sou incapaz de não falar com essa pessoa. Sou incapaz de virar as costas. Já o fiz isso na minha profissão e já o fiz isso enquanto estive como político, como vereador de uma Câmara. Demorava horas às vezes a chegar do meu gabinete ao gabinete do Presidente, porque as pessoas que vinham, dirigiam-se a mim, falavam comigo e eu ficava a falar com elas. Porque as pessoas têm que ter atenção, nós não podemos deixar... Eu não deixo de dar atenção a quem se dirige a mim. A pessoa às vezes faz... porque tem vergonha, porque não sei o quê... Chega e se é capaz de vir falar comigo e dizer-me que gosta do meu trabalho ou que gostou daquilo que eu fiz em determinada altura ou que não gosta, mas que consegue vir falar comigo, porque é que eu não falo de falar porque há uma certa responsabilidade em ser-se figura pública, não é? No fundo. Porque se tem que servir de alguma forma de exemplo, nem que seja pela boa educação, que é uma coisa muito bonita. A boa educação é uma coisa muito bonita que nós devemos ter uns com os outros, e um sorriso. É o que falta muitas vezes. Um sorriso na boca. Às vezes nós, há bocadinho estávamos a falar das associações que todos nós ajudamos aqui e ali. Eu há muito pouco tempo estive na distribuição de alimentos também da Legião da Boa Vontade e faço-o sempre com imenso prazer. Mas foi exatamente o que eu disse, eu gostaria de não ter que vir aqui
e estar a distribuir alimentos, mas poder estar aqui a confraternizar com vocês e a tomarmos um copo e a brincarmos uns com os outros e eu a dar-vos um abraço e desejar-vos um bom Natal e umas boas entradas e eu não precisar de estar a entregar os cabazes para vos ajudar porque têm imensas dificuldades financeiras, porque essa era a função de um Estado que não cumpre com os seus cidadãos a maior parte das vezes e, portanto, não supre as necessidades mínimas das pessoas. Mas como infelizmente não há Estado perfeito, que eu não conheço nenhum Estado do mundo que o seja, nem aqueles que se disseram que eram Estados virados para o povo, como não há, por isso é que nós temos que ser solidários. Eu não tenho outra forma de ser solidário porque não sou rico, senão entregar-me. E, portanto, entrego-me de alma e coração a estas causas, tal e qual como o Paulo. É a única coisa que nós podemos dar, é o nosso coração. E isso é que é bonito. Vou levar-te a passear, vem comigo de mão dada, vou levar-te para o campo, mulher bonita e prendada. É tão belo Alentejo, vamos lá ver a seara. Não te esqueças da merenda e do vinho para aquecer. És a prenda mais bonita que um homem pode ter. És a prenda mais bonita que um homem pode ter. Lindíssimo, Ciara, Nuno Barroso e Nelson Laranjo. Exatamente. Bonito tema. Muito bonito. Aliás, os temas alentejanos acabam sempre por nos cativar, não é? Tem qualquer coisa, não é? Que é um canto à alma. É, exatamente. É um cantar da alma, é uma coisa que tem a ver muito tem a ver com uma coisa que é muito importante para o ser humano, que é a terra onde vive. E o contacto com a terra. E, portanto, há essa ligação entre o homem e a natureza, nota-se muito mais, apesar de nós termos um país lindo. Eu ainda agora estive numa zona muito bonita a passar o final do ano, que foi na zona de Sever do Voga, mas há ali naquela longura do Alentejo, e quando eu digo longura não é que ele seja muito longe, mas é aquele no horizonte, naqueles horizontes a perder de vista, é? Com aquelas searas lindas, maravilhosas, a ondular
Há qualquer coisa que nos enche a alma e que nos liga à terra. Como tu sabes, eu fui durante 13 anos da minha vida, fui quase que alentejano, apesar de ter sido criado em Lisboa. Na pele do alentejano. Vesti-me muitas vezes na pele do alentejano e tive muitas atenções por parte de muitos alentejanos que gostavam muito do trabalho. Para poder interpretar o seu personagem, ouvia muito os alentejanos? Como é que ouvia muito de todos os lados, sempre. Os autores são, antes de mais nada, têm que ser observadores daquilo que os rodeia, porque se um dia tiverem que fazer uma recriação de alguma coisa, têm que o fazer bem, não é? E nós somos principalmente observadores. O Alentejo não se fala todo da mesma maneira. O Alentejo do litoral não é igual ao Alto Alentejo nem ao Baixo Alentejo, e há zonas específicas que têm termos específicos para determinadas palavras que só existem naquela zona. Há quem diga que para ouvir o verdadeiro, o puro alentejano tem que ir até Beja, aquela zona ali. É. Para ouvir o puro alentejano, mas depois mesmo aí há variantes. Porque disse que a terra mais era a Marleja, de quem eu tinha 2 colegas, uma muito famosa que toda a gente conhece, que é nascida lá, que é a Eunice Munhoz, e o António Benha, que eram os 2 da Marleja, e aquilo era bem cantadinho, era tudo bem cantadinho, mas o alentejano tem todo o cantadinho, mas os termos é que podem mudar, os termos e as coisas, e as frases com que se fala, por exemplo, Odmira, tem uma linguagem muito influenciada pelos ciganos, por exemplo, porque tem muita vivência com os ciganos que estavam naquelas terras, e portanto aquele cantado que, por exemplo, o Camacho fazia quando fazia o cigano dos Malucos do Riso, que faz Sotori cantando, não me diga uma coisa dessas, Sotori, aquilo é alentejano, atenção, porque vem a maior parte estão ali, não é? Grande parte dos nómadas andavam e ainda hoje há alguns casos de que ainda se continuam a circular por aquelas quintas e por aqueles terrenos todos. E portanto, tudo é cantado. Eu a determinada altura eu aprendi um termo. Ainda não esqueceu. Não me esqueci. A determinado um termo que existe só num sítio, que é quando se quer dizer que uma mulher vai muito bem arranjada, vai muito bonita, vai muito bem vestida. Eles tinham um termo que dizia, por exemplo, assim: epa, aquela moça vai que nem um ai. É uma coisa que só existe no Alentejo. Assim como tu tens assim como tu tens, exatamente, como no Algarve, tu aqui estás perto, tens legs. Legs, tu é de onde é que sou de legs. Mas isso toda a gente sabe, mas depois não é igual para o outro lado, para a outra ponta já não é igual. Já difere um bocadinho, o sotaque já difere. Tudo diferente como para o Alto Alentejo. Até dizem aqui que no Algarve, nesta zona do Parlamento, é mais cantado. Exato, é mais cantadinho. Mas isso tem a influência de Jesus, tem estas coisas aqui. Não é por causa do Amarelinho, é por causa das influências de Algesur. Já pensou em interpretar algum personagem algarvio? Iria conseguir o sotaque? Consigo. Eu imito muito bem. Eu consigo fazer. Aquilo implicava. Quem me ensinou foi o Camacho, porque eu sou lisboeta, não é? Nasci em São Sebastião da Pedreira. Alfacinha de Gema, não é? Mas quem me ensinou a falar em gente, depois é assim, eu tenho muito bom ouvido. Eu vou para a Madeira e começo a falar madeirense, mas isso também é defeito de família, porque a minha mãe era madeirense e a maior parte da minha família era da Madeira, portanto então, eu chego à Madeira e começo logo a falar no carro e a falar e a bailar e aquelas coisas todas, porque aquilo é tudo cantadinho também. Depois também quando chego aos Açores, agora ainda mais porque também tenho uma nora que é açoriana e portanto também tenho muitos amigos açorianos e aquilo que se filha é muito bom, aquilo não se percebe não. Ele é tudo comido, aquelas meia parte das palavras, tens aqui e de cor o ouvido que é para ouvir aquelas coisas. Pá, se chegas ao Porto também sabes que Famalicão não é igual ao Porto e que depois Viseu também não é igual. Norte, não é? O sotaque do Norte, mas não é todo igual. Agora preciso dos Esteves. Não é o sotaque do Norte. Preciso dos Esteves. Mas Lisboa também tem sotaque. Lisboa tem sotaque, principalmente aquela zona, aqueles bairros mais antigos de Lisboa e principalmente nos erros que se fazem com os verbos, que é o dissestes, soubestes, dissestes, viestes, que é uma coisa que a gente tem em Lisboa. E os gajos que me dão, então agora já, então amiga, não vais tomar aqui um copo? Dissestes que vinhas e não viestes? Que era uma coisa que...
Mas isto são tudo coisas, são coisas que nós temos que aprender a ouvir. Daqui a pouco está a imitar Vasco Santana. Queres ver? Não. Vamos a isso, vamos a isso. Não. Tu querias. Não. Só cheio. Olha isto! Tens cá uma casa às tuas ordens, número 5, Rechaussee. E chega-te. Não. Podíamos fazer aqui uma novela radiofónica. Podíamos. Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu comecei a fazer rádio, tinha 4 anos de idade. E as pessoas perguntam assim, mas aos 4 anos de idade ele já sabia ler. Sabia. Comecei a aprender a ler muito cedo. Comecei a fazer a interpretação dos textos, a chamada literacia, foi coisa que eu nunca me tocou. Sei perfeitamente ler e interpretar um texto desde que era criança. Comecei a ler muito novo, comecei a fazer teatro radiofónico com a Madalena Patacho e a Alice Ogando. Chegou a entrar nos Parodiantes de Lisboa? Não, nos Parodiantes não cheguei nunca. Era uma tia minha que estava nos Parodiantes, a minha tia Maria Cristina. Mas fiz teatro radiofónico até ter acabado na RDP. Eu lembro que havia pessoas, as mais antigas, que costumavam não desligavam o rádio por causa dos Parodiantes. A última novela que eu fiz a última novela radiofónica que eu fiz, novela, porque série fiz uma mais pequena, fiz uma sobre a Flor Bela Espanca, com a filha de um colega meu também. Éramos os dois, praticamente, que falámos sobre isso. Era exatamente sobre a vida da Flor Bela Espanca. Mas fiz o Mau Tempo do Canal do Vitorino Nemésio para a RDP, e foi praticamente a última novela que se fez. Agora, eu comecei a fazer desde os 4, portanto imagina, eu nasci em 55, aos 59, 60 estava a fazer rádio e a ter que interpretar os textos que tinha à frente, além de ter começado também a fazer televisão. Fiz televisão ainda, se fazia teatro em direto. Nós ensaiávamos como se ensaiássemos para um teatro, e depois era em direto, transmitida às segundas-feiras, as noites de teatro. Comecei a fazer uma coisa sobre a primeira peça que eu entrei, chamava-se O Perdão, do Leão Tolstói. E depois entrei Morgadinha dos Canaviais, sei lá, fiz cinema, fiz muitas coisas, mas aquilo que mais prazer me deu, porque em termos de interpretação, porque tu não tens a imagem para transmitir a expressão facial, era fazer o teatro radiofónico, que era importantíssimo para as novas gerações de atores, que é a interpretação imediata daquilo que tu tens à tua frente. Eu costumo dizer na brincadeira, por causa das escolas, tu não consegues interpretar ou consegues fazer um problema de matemática se não percebes o que é que está lá escrito. E isso chama-se literacia. É não se entender as palavras que está a ler e não conjugar o que é que aquilo quer dizer, ou não entender. Isso é um dos nossos grandes defeitos hoje nas escolas, é que estamos muito preocupados em que eles aprendam a juntar o A mais B, e depois não estamos preocupados em que eles juntem as frases e percebam o que é que estão a ler e a traduzir qual é a ideia e o que é que permite transmitir. A rádio, até pela sua fórmula global, não tens imagem, tens que saber transmitir através desta coisinha que nós temos aqui à frente, que algumas pessoas têm um susto muito grande, mas que é maravilhoso, que é o microfone, e que tu consegues transmitir aquilo que sentes. Se estás triste, se estás alegre, E tudo é trabalho de voz, não é? Tudo é trabalho de voz e de sentimento. E de sentimento. Cá está, era aquilo que eu te falei há bocadinho, tem a ver com o tom. Se tu queres dar alegria, falas num tom mais alto. Se tu queres transmitir tristeza, basta apenas teres um pouco mais de... A pessoa, quando sofre mesmo, percebes? E isto é a técnica. E a rádio dá-te isto. E tu podes transmitir isto de um momento para o outro, desde que tenhas cá dentro para dar, não é? Porque há bocadinho o Paulo dizia assim, como é que isto nasceu? Isto só nasce com uma coisa que é muito importante na vida das pessoas. E que nós não temos em Portugal um ensino virado para isto. Nós temos vocações, todos nós, quando nascemos. Nós não nascemos todos iguais, mas não somos todos iguais. E temos vocações, ele tem vocação para escrever. E isto vem desde pequenininho. Tal e qual como eu também gostava de representar desde pequenininho, e que também gostava de ser militar, e acabei por vir para o teatro. Mas isto é uma vocação que todos nós temos.
percebes? Quando se tem vocação para ser jogador de futebol, também é uma vocação como outra qualquer. Há uns anos atrás, um governo britânico, e agora não vou estar a puxar aqui a política, fez uma política educacional que tinha a ver com a cultura. E as crianças eram orientadas, tinham um orientador, um master, que tinha um orientador que fazia a análise psicológica da criança e dizia-te, esta criança tem vocação para fazer isto, vocação para assim. Era uma política vocacional em termos culturais. E colocaram as pessoas certas nos sítios certos. Porque assim... Não deixar que a pessoa perca aquela vocação, não é? Quantos é que há? Quantas vocações se perderam por aí? Quantas? Não é? Porque tu não tens jeito para a matemática e, portanto, como não tens jeito para a matemática, não podes seguir isto. Porque é que tu és obrigado a ter 20 ou 19 ou 20 para ser médico quando tu podes ser um grande médico com 11? E ter vocação para isso? Não se vê. É claro que hoje, porque tem que selecionar. Mas quantos é que vão com o 20 que só vão trabalhar para o Porsche? É isso mesmo. E tem muito pouco de médico em si. Quantos? Da paixão de tratar dos outros, porque é a ciência mais humanista delas todas e que também traz grandes poetas atrás, e basta apenas ver o grande rolo que há por aí fora. Grandes poetas portugueses eram médicos. Tens vários casos, Alves Retol, o Torga, por exemplo, um grande médico. Mas voltando às novelas radiofónicas, João, se elas voltassem agora, teriam sucesso? Eu acho que sim. Eu estou sempre a apelar às rádios locais, façam, experimentem. Ainda por cima têm os grupos de teatro amador. Façam, não custa nada experimentar uma vez por mês e depois vamos ver qual é o resultado que dá. Depois vão buscar pessoas que possam fazer, que possam ajudar. Isso já podem pedir ajuda aos profissionais e que vão fazer e que trabalham com eles e o pessoal do teatro... O pessoal do teatro amador ganha com isso, porque aprende uma forma diferente de fazer teatro, que depois se adapta também para cima do palco. Porque às vezes a dificuldade está nós conseguimos fazer explicar como é que tu passas o sentimento para a voz. Antigamente passava-se o sentimento para a voz no tremelicado. Não tem que se passar no tremelicado. Tem que se passar naquilo que o coração sente. É que naquele momento tu tens que sentir aquilo. E é só isso. Era um bocadinho o tipo do actor studio, não é? Tens que sentir efetivamente. Senão não é mentira. Aquela história que é um bocadinho brincada nos filmes dos anos 40, de 45. Oh, Alvíceras! Chegou o nosso querido menino! Aquilo era tudo para fora, não é? Aquilo não tinha aquilo cá para fora. Mas já na altura toda a gente sabia que aquilo era uma brincadeira, que aquilo não tinha coisa, aquilo não tinha. Era o Pai Tirano. Lembras-te do filme? Toda a gente se lembra do Pai Tirano. Eu estou a falar do Pai Tirano do Vasco Santana, não era? Quer dizer, aquela coisa, estão todos a ensaiar. E então tudo era alguma coisa. Filho desnaturado, já ninguém nunca falou assim. Tu, meu filho, traíste a confiança. Onde é que tu puseste o coisa que tinhas aqui pendurado? Aqui, assim, isto era como fazia, isto era como é que se mostrava, como é que era fazer cinema e depois ao mesmo tempo fazer o overacting, que é aquela coisa que o Vasco Santana fazia brilhantemente, porque era um ator brilhante nessas coisas, que era fazer a transposição do overacting para a representação perfeitamente natural. Mestre, o que é uma cadeira armoriada? Então, uma cadeira armoriada é uma cadeira com... olha, esta serve perfeitamente. Percebes? Tinha que haver... era tudo muito empolado. Tudo muito empolado para dar um grande sedimento, era tudo coisa. Eu lembro-me de ver um Frei Luís de Sousa por uma pessoa que eu gostava muito, que toda a gente julgava que era o meu avô, que era o Raul de Carvalho, que não era o meu avô era militar, e era amigo do Raul,
teriam a mesma idade hoje se fossem os dois vivos, praticamente, mas o Raul representava assim, a fazer o Frei Luís de Sousa, o Dom João de Portugal, era do Gosto, sejam todos representados assim, caía tudo ao chão para rir e pensavam que a gente estava a fazer uma comédia. Tudo muda. E nós temos, os atores têm que se adaptar ao tempo. E mudou. Mas mudou para melhor. Mudou para melhor, porque hoje nós temos que representar o que vemos. Não é falsear aquilo que vemos, não é? E, portanto, toda a representação é natural. Antigamente nós, quando fazíamos televisão, tínhamos todo um ar muito teatral. Não estávamos habituados a fazer a linguagem de televisão. Fazíamos muita rádio, fazíamos muita rádio, sim, mas depois quando apanhava muita máscara, a máscara, estou a falar a expressão facial, alguns de nós ficavam a fazer, eu próprio, eu acho que o fiz, fazia muita panela de expressão, porque estava muito habituado a estar a trabalhar em cima de um palco. O palco, estamos longe do público e uma câmara apanha-te aqui em cima, mas já só ao longo dos anos todos nós fomos melhorando e fomos percebendo como é que funcionava a técnica do teatro, como é que funciona a técnica do cinema, como é que funciona a técnica da televisão. Agora, em termos de técnica vocal, aquela que é essencial, porque é a palavra que é transmitida, era o teatro radiofónico. E foi durante muitos anos com grandes homens que a RDB teve, que eu tive o prazer de ser muito amigo e colegas que eu, se eu estivesse fora da profissão, eu nunca teria conhecido. Se eu tivesse entrado na profissão na idade normal para entrar, eu nunca teria conhecido a maior parte dos meus colegas, o Manuel Lareno, o Alberto Guira, o Raul de Carvalho, o Álvaro Benamor. Eu conheci todos aqueles que as pessoas acham que é quase impossível. Eu tive a vantagem de poder brincar no camarim da Laura Alves e de poder brincar no camarim dos meus colegas mais velhos e de poder brincar no camarim do Vasco Santana e do António Silva. E, portanto, isso foi uma coisa que me deu... não me envaidece, não é um problema de envaidecimento, de ser convencido ou ser vaidoso em relação a isso, é apenas porque eu tive essa escola de os ver. Tive o prazer enorme de os ver e perceber que estou inserido na mesma história que trouxe desses grandes atores até hoje. E é um orgulho muito grande. A rádio também fez parte do seu percurso profissional. Durante muitos Foi uma grande escola também para si. E eu depois acabei por ter programa de rádio também em Alverca, na Rádio 2000, e depois na Iris também, e fiz muito rádio. Não como profissional, mas também como rádio amador. Também o fiz muito e deu-me um prazer imenso e adoro fazer rádio. E gostaria de voltar? Gostaria. E com calminha, que é daquelas coisas assim, olha pá, vês agora cá fazer uns dias, hoje apetece-me coisas em que eu tivesse, na altura em que eu estava como vereador, quiseram que eu fosse fazer, mas era impossível conjugar as duas coisas, percebes? Estar a trabalhar como vereador e depois estar ao mesmo tempo como a apresentar um programa de rádio em que ia falar sobre a cultura no concelho, não sei o quê, não fica bem, não fica muito bem ao vereador da cultura e para a rádio fazer publicidade das coisas que faz, assim como eu também nunca levei nenhum espetáculo Vila Franca comigo, porque achava que aquilo eu não vou estar a comprar um espetáculo a mim próprio, não é? É um bocadinho esquisito. Paulo, não há como não gostar de ver e ouvir o João de Carvalho. Estávamos aqui embevecidos a olhar para ele. Eu estava aqui, já me estava a babar, já tive que ir buscar o lencinho. Eu avisei a Nélia de que eu era muito palrador. Isso é muito bom, em rádio é muito bom. Eu avisei. Paulo, quem é este homem? Agora é nas palavras do Paulo. Quem é este homem? Olha, eu sou-te sincero, eu não tenho palavras para descrever este homem que está aqui ao meu lado direito. Sinceramente, não batas. Não tenho palavras. Conforme ele tinha dito há pouco, foi amor à primeira vista. A sério, amor à primeira vista. Eu sempre tive aquela tentação para conhecer o João ao vivo e o pai. Porque sempre segui o trabalho deles, sempre posso dizer que era um fã incondicional dos dois. Ainda hoje basta, eu vejo muito, normalmente à noite costumo ver muito a TV e ficção, a sério, e estou a jantar e estou a ver a TV e ficção e depois de repente lá vem o Martim, olha, está ali o João na televisão, e eu quando olho,
olha, pá, aqui estavas mais novo. Mas pronto, é giro, é engraçado estar a olhar para a televisão e ver este homem, e não só. Assim como a TV Ficção está a passar uma novela agora que toda a gente se lembra, que é o Todo o Tempo do Mundo. Está a passar, onde o pai do João fez um papel que aquilo, para quem não se lembra, não me lembro do nome da personagem, mas sei que lhe desceu a lotaria. Estava numa instituição do Telhal. Exatamente. Estava no Telhal. Isso, saiu-lhe a lotaria. Exatamente. Saiu-lhe a lotaria, e pronto, epá, é daquelas novelas que marcam a vida neste caso a vida de uma criança, que na altura eu era novinho quando isso passou. Ainda sou novinho, 37 anos. Mas mais na cerveja também. Também gosto. Também gosto. Somos todos jovens. Também gosto. Sabes sabes que as palavras para sair têm que ser regadas. Exatamente. Isto é como as flores para crescerem têm que ser regadas. Olha, o jovem não tem idade. E o nosso dever deveria ser-nos, mesmo com aqueles problemas físicos que às vezes nós temos pela vida fora, e todos nós temos o dever de nos mantermos jovens e não me digo crianças a vida toda. Conto uma história muito engraçada passada no Teatro Nacional. O Teatro Nacional tinha um bar e houve uma determinada altura em que eu ainda lidei com a Dona Josefina Silva, com a Irene ainda liguei, com a Irene Isidro também lidei, com a mulher do Sarmento, com todas aquelas senhoras que já eram mais velhas. A Dona Josefina já tinha 96 anos de idade, e eu vou-te contar uma história que é o espírito que eu acho que é importante. A gente pode ter a idade que tiver físico, de corpo, não é? Uhum. Na altura fazia-se muito intercâmbio com a companhia do Bolshoi, do bailado do Bolshoi, e eles ou vinham ao São Carlos ou vinham ao Teatro Nacional, porque eram os únicos que tinham um palco com tamanho suficiente para receber o bailado do Bolshoi, e muitas vezes eles iam ali ao próprio Teatro Nacional, e nós, como éramos atores residentes, estávamos ali dentro, não é? Portanto, os bailarinos vinham, as bailarinas vinham, e, como tu sabes, os bailarinos russos são famosos, não é? E elas também. E depois eram bastante bem apessoados, e para mais ainda com aqueles maiozinhos e aquelas coisas todas, e depois bailarinos com 1,90 m, com um maiô bem ginasticado, fosse algodão ou não, mas tinha um corpinho bem arranjado. E a Dona Josefina, chamado corpinho da Dona Josefina, estava sentada a tomar a sua bebidinha, o seu chazinho, naquelas mesinhas que o bar dos artistas tinha, e cada vez que passavam daqueles bailarinos alto, louro ou moreno, de olhos verdes, aqueles olhos não paravam de um lado para o outro, aquilo. E a determinada altura a Irene, que era assim que tratava a Dona Josefina, porque já se conheceu há muitos anos, a determinada: "Oh, Fina, oh, menina, a menina já devia ter juízo, a menina tem 96 anos e se a menina ainda arranja um entorce." E disse a Fina para a Irene: "Oh, menina, o corpo tem 96, mas os olhos continuam com 18. É isso mesmo, dentro de nós mantemos sempre criança, o jovem dentro de nós. Espírito. É o espírito. Acho que esse é o segredo do meu pai. Apesar da idade, apesar de agora já ter algumas dificuldades maiores, movimentação, não sei o quê, os olhos ainda brilham. Os olhos ainda brilham. Ainda há coisas que o fazem brilhar os olhos, e isso é muito importante. E sabes porquê? Porque é um eterno apaixonado. E não só. Todos os dias é acarinhado. Não só por vocês filhos, pelos netos, pelos bisnetos e por todo um público que ama o teu pai. Pelos vários netos que ele tem pelo país fora, que são imensos filhos, porque toda a gente acha que ele é o avô deles. Olha, eu por acaso, há pouco tempo assim, lembras-te daquilo? Eu gosto de antecipar, é como se fosse o meu avô, já olha, não tenho, é como se fosse o substituto. É engraçado porque eu costumo na brincadeira dizer isso ao João, a brincar falando a sério, pergunto como é que está o meu avô, muitas vezes pergunto como é que está o meu avô, porque
eu olho para o Rui e sinto ali aquele lado sim, porque eu tenho paternal. Eu tenho um filho que tem a mesma idade dele. Eu tenho um filho mais velho que tem 36 anos, não é? Então tem a mesma idade. Ainda consigo ser mais velho um bocadinho. Sim, ainda és um bocadinho. Está quase. Estou quase a ficar mais velho também. Ora bem, mais uma pausa. Depois vamos ouvir aqui uma sugestão musical deixada aqui pelo João Tom Jobim com Sucedeu Assim, logo depois da publicidade. E depois já iremos falar para as nossas conclusões. Vamos exatamente. Até às 6 da tarde. E olha, e é mesmo bom para acabares com aquele meu tema de despedida, é mesmo bom. É mesmo no finalzinho. Então vamos a isso. Assim começou assim, uma coisa sem graça, coisa boba que passa, que ninguém percebeu, não. Assim, depois ficou assim. Quis fazer um carinho, receber um carinho, e você percebeu. Fez-se uma pausa no tempo, cessou todo o meu pensamento, e como acontece uma flor, também acontece o amor. Assim, e foi tão de repente que a cabeça da gente vira só coração. Não poderia supor que o amor nos pudesse prender. Abriu-se em meu peito a canção e a paixão por você. Acabamos de ouvir Tom Jobim com este tema Sucedeu Assim, bem bonito. A sugestão também foi do João de Carvalho. Estávamos aqui sentindo o poema desta É porque canção. O amor sucede assim. O amor é de um sucede momento assim para o outro. Tal e qual como a amizade, tal e qual como... É porque, segundo diz o Fausto Teixeira Guedes, num célebre poema que se chama Amar ou Odiar, ou Tudo ou Nada, não se pode amar por metades, ou é ou não é, mas há uma coisa que diz no final que é mais, tudo é importante, mas tudo mais importante é que a verdade está no sentimento, e é só no sentimento que ela está. A verdade é essa, percebes? É o que se sente cá dentro. Paulo, a criatividade também sucede assim? Sucede. É uma paixão. Onde te refugias para criar? Opa, pergunta difícil esta hora. Posso-te dizer que no mar, muitas vezes dou por mim em direção à costa, e não só à costa, a Ericeira, a olhar ali o mar e estar ali a ver as ondas a vir e a ir. Estás uma paz de espírito tão grande que começa-te a fluir aquelas palavras, a vir palavras à cabeça. E agora, como disse o João há bocado e bem, agora vamos brincar com elas, vamos lá fazer aqui uma brincadeira. E pronto. E depois sai coisas que não sou eu que escrevo, que é a minha cabeça. A criatividade surge mais de manhã, à tarde, à noite, ou não tem hora para aparecer? Não tem hora para aparecer, mas eu digo-te, eu gosto mais de escrever à noite. Por isso é que dormes pouco, não é? É porque, não te sei dizer, na paz da noite, no silêncio,
Quer dizer, silêncio, às vezes não há silêncio, que às vezes está o vizinho a mandar vir com a mulher e coisas do género, e aquilo acaba por ser uma novela mexicana. Mas gosto de escrever à noite, agora, em termos de momento certo para criar. Mas tem de haver silêncio, não é? Pode não haver silêncio. Pode não haver. Já estou por tudo. Eu tanto escrevo com silêncio ou sem silêncio, é igual. Desde que saia uma coisa que faça sentido. Ora, estamos mesmo quase a terminar. Esta nossa entrevista foi de veras interessante. Gostei imenso de falar convosco. Entretanto, Paulo, onde é que as pessoas podem encontrar este teu livro? Ora bem, na minha página pessoal, no Facebook, basta procurarem Paulo Oliveira Escritor, metam lá um like. Aquele que meter o like 10.000 ganha um livro meu, está prometido. Está quase, faltam 300. Faltam 300, está quase. FNAC, Bertrand e na UC, na internet. E procura. Não é caro, pois não? Não, 10 euros. Não é 10 euros. Foi uma excelente prenda de Natal, sério. Agora pode ser dos reis também podem oferecer para os reis. Para os reis. Também pode ser para os reis. Não, Natal em Espanha. Natal em Espanha é agora dia 6. Portanto, eles comemoram os reis, não comemoram. Por isso mesmo. Por isso é que eles enchem o Algarve. Exato. Vêm todos para cá, na altura de Natal vêm todos para cá. Mas é bom. A cavalgada dos reis espanhóis. É bom, vem cá largar a nota que também faz falta. Exatamente. Ora bem, entretanto, já tens desafios, tens reptos aqui deixados pelo João, que é para escrever, não é? Pois, parece que sim. Essa já está escrita, agora há de vir outra. Agora vamos trabalhá-la. Agora vamos trabalhá-la, depois há de vir outra. Mas houve alguém aqui que está aqui a fazer a entrevista que lançou o rap do musical há bocado, não foi? Ouvi. Não, ouviste. Ouvi bem, não ouvi. Pronto, quem fica sabe? Também no ar essa. Quem sabe? Fica bem no ar, com a ajuda do mestre. Do mestre. Sabes que o João de Carvalho, o mestre. Ouviste? Bem, muito bom agora. Entretanto, também temos o CD, não é? Vamos ter o CD em breve também. Lá para meio do ano, talvez, ou mais para o final do ano. Talvez não. Vamos ver. Depende da disponibilidade dos elementos que vão gravar. Eu gostaria de não ter que estar gostaríamos que graváramos todos em conjunto num dia só, ou numa noite só, até porque a gente experimentada que irá ter os poemas e irá escolher os seus próprios poemas. Olha, lá está, numa noite, foi o que disseste, como diz o Nuno Barroso, numa noite de magia. Exatamente. Vai acontecer poesia. Exatamente. Portanto, numa noite. Uma noite. Que faz-se ali assim, aproveita-se, toma-se um xiripiti para aquecer a voz e faz poesia. E depois ali temos ali muita coisa. Juntamos aquele grupo à amizade. Vamos ficar à espera de tudo isso, Paulo. Entretanto, a representação não está nem aí pelo meio também. Caiu? Sim. Não pensei nisso, mas por acaso falta-nos um. Se não conseguir encontrar. Pois, que remédio. Vai ter que ser ele a fazer. Lá terei que ser eu a fazer, o que vai ser. Também leva jeito para a coisa. Digamos que sim. Orelhas. Quem sabe? Olha, eu puxo-lhe as orelhas. Olha, eu já fiz tanta coisa nesta vida. Já fiz karaoke, já fiz rádio amadora, uma rádio online que tinha com uns amigos. Acho que só me falta mesmo fazer teatro e cinema. De resto, já engano as pessoas com a escrita. Sim, até já vai para a televisão e tudo. Já viste? Já foi para a televisão e tudo. Por acaso já foi. Está tudo muito já fui à televisão. Está tudo muito mudado. Entretanto, vais andando por aí a promover os teus trabalhos. Por acaso há bocado recebi uma chamada, queriam-me na rádio em Castro Verde, mas não dava, era completamente impossível. Tinha acabado de estacionar o carro em frente ao auditório. Primeiro a Rádio Lagoa e depois já era para ser às 3h30. Não dá. O Paulo já lá vai. Mas isto parece um andarilho. Não dá, mas domingo. Ele parece um andarilho. Mas domingo vai ter que ser. Lado para sul e para norte, para sul e para norte. Só assim vai conhecendo alguns lugares e vai também, de alguma forma, conhecendo a gastronomia, provando os bons pratos. Olha, não é? Mas é uma coisa gira. É outra forma de poesia que nós temos. É uma coisa gira que eu mando e-mails para algumas rádios, entre as quais a Rádio Lagoa, porque como tenho aqui família e fazia todo o sentido, mas depois há rádios que me contactam ao qual eu não enviei e-mails. Andam ali a pesquisar ali o Facebook e o Instagram e mandam mensagem. É uma coisa que... Ainda bem que é assim. É giro. É ótimo. É giro.
E o João lá vai atrás, não é? O João às vezes vai atrás. O João às vezes vai atrás. Eu, por exemplo, eu vou-te dizer uma coisa que me entristece muito. Eu não pude estar presente na apresentação oficial do livro. Mas nem por isso foi esquecido. Eu fiz questão, ainda agora há 2 a 3 semanas antes do Natal, quando fiz a promoção à malta para oferecer o livro de Natal, eu meti esse vídeo onde falava, por motivos de trabalho, não esteve os prefaciadores, não teve o João, não teve o Paulo Vasco, mas não foram esquecidos. E levaram uma ovação tão grande, e se fores ao YouTube ver aos vídeos, levaram uma ovação tão grande como se estivessem lá. Como se estivessem lá. Não há palavras. Nós tínhamos os 2 trabalhos. Era completamente impossível dizer, tu escolheste de propósito. Escolheste de propósito o dia. Não podia levar a mal. É que não podia mesmo. É que aquele dia foi um dia muito complicado para todos. Eles tinham trabalho, as pessoas estavam na mesa, estiveram lá porque desmarcaram coisas da festa do Avante que acontecia naquele dia mesmo, e depois saíram a correr para lá. Mas este não foi o meu caso, a festa do Avante não foi o meu caso. Mas foi um dia memorável, sem dúvida. Nunca ninguém viu. Eu consegui fazer magia naquele lançamento do livro. Até hoje é inédito. Não houve nenhum lançamento do livro de nenhum escritor que acabasse com tudo a dançar. Aconteceu ali. Assim aqui. É verdade. Estava-lhe a puxar o pezinho para a dança. Tem pé de chumbo. Pé de chumbo. Não, também ele não, porque ele é pé de chumbo. Pois é que a mulher queixa-se. A Patrícia queixa-se. Umas aulinhas de dança e a coisa resolve-se, provavelmente. Todo o sucesso, Paulo, com este livro. Vamos ficar à espera de novos trabalhos. Sim. E também qualquer coisa, já sabes, estamos aqui para te receber e para falar contigo. Entretanto, João, teatro, cinema, televisão, onde é que podemos ver? Teatro. Neste momento eu estou a fazer teatro em 2 frentes. Estou a fazer um espetáculo que já dura quase há 5 anos, eu vou ser muito rápido, quase há 5 anos, que se chama Trovas e Canções, com o meu pai e com músicos, onde canto. Podemos promover os músicos? Sim, podemos. 3 bairros? Se tu fores à procura aí, 3 bairros, vais encontrar aí assim algumas coisas bem engraçadas, e se quiseres acabar com eles, podes acabar, porque isso está aí no YouTube. Tens o turno da noite. Tens o turno da noite e depois encontra-me aí assim, vê se me encontras aí assim o Grilo Coceirão. Ora, os 3 bairros. Está lindíssimo esse. É muito engraçado porque são o Grilo Coceirão. São os músicos que começaram connosco, hoje já têm um trabalho feito e preparado e muito extraordinário, com um tipo de música que nós hoje estamos muito habituados a ouvir em Portugal. Há uma nova vaga de grandes músicos. Temos 2 guitarras espantosas, um guitarra portuguesa e um guitarra clássico, e o Guilherme, que canta maravilhosamente, e era a melhor coisa para nós acabarmos o programa, é eu ouvir os meus meninos dos 3 bairros no turno da noite, numa peça que se chama O Grilo Coceirão. Muito bem, entretanto, esperamos vê-lo também aqui pelo Algarve com essa peça, não é? Nós já cá estivemos, já fizemos o Teatro das Figuras, já estivemos cá embaixo em Lolé, já fizemos o Trovas. Para este lado, aqui para este lado ainda não viemos. Vamos mexer os cordelinhos para isso. E o espetáculo que eu tenho porta com porta, com a Sofia Alves, que é uma comédia, só comigo e com ela, mas que é muito engraçada, e o Paulo está farto de ver, já. Pela 100ª já vez. Viu, vai sempre ver, e que as pessoas adoram. Adoro a peça. Se não foram ver, vão ver, porque é magnífico. Tenho a certeza que sim. Muito obrigada, meus queridos. Obrigado, por terem estado cá. Muito obrigado. Todo o sucesso do mundo e um bom ano para vocês. Para vocês um bom ano para ti e para todos aqueles que nos estão a ouvir neste Muito obrigada. Vamos ficar então com os 3 bairros e o Grilo Coceirão. O Grilo Coceirão. A louca centopeia há de viver infeliz, com tanto pé para pouca meia. No quintal da Dona Aurora anda um gato assanhado, de tanto andar a largar pelo, dei-lhe um pontapé no. Ai, esta rapariga, por quem tenho tanta afeição, deixou o quintal em briga, vejam lá a devoção. Por mais coisas que te digam, que sou cantor sem vintém,
Por ti eu rasgo a camisa num quintal de Santarém. Esta rapariga, por quem tenho tanta afeição, deixou o quintal em briga, vejam lá a devoção. Por mais coisas que te digam, que sou cantor sem vintém, por ti eu rasgo a camisa num quintal de Santarém. Por ti eu rasgo a camisa num quintal de Santarém. Por ti eu rasgo a camisa num quintal de Santarém.